Olá, seja muito bem-vindo ao penúltimo episódio da nossa série Despertando com Neva Goddard, com o livro O Despertar da Consciência, o volume único, um compilado aí, um conjunto de 7 livros incríveis. E estamos aqui no livro 7, Tempo de Semear e Colher, no penúltimo capítulo, o capítulo 6, Tempo, Tempos e a Metade de um Tempo. Seja muito bem-vindo ao canal Mentalidade Una, que você vai encontrar conteúdos sobre espiritualidade, sobre expansão de consciência, para te relembrar toda vez que a gente acessar, que você acessar um conteúdo aqui, que você é pura consciência, que você é um ser de luz, que está experienciando uma vivência, uma jornada física, e que você pode aprender a se distanciar, a se colocar nesse lugar da consciência, observar o seu ego, o seu sistema de pensamento, conseguir transcendê-lo e experienciar essa jornada através de escolhas mais elevadas e mais conectadas aí com o campo da consciência pura, com a sua centelha divina, com o seu eu divino, com o seu Espírito Santo. Então, vem comigo, eu sou a Cristine Costa, facilitadora de processos de despertar espiritual, de autoconhecimento. E se você está nesse movimento aí de despertar, está no movimento confuso, tá tendo dificuldade em colocar todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, de fato, aí na transformação da sua vida, do seu entendimento sobre si mesmo, no seu autoconhecimento, acesse o link aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar um link que fala diretamente comigo no WhatsApp para você pedir informações sobre os meus atendimentos, tanto a sessão Una quanto o atendimento Bússola, que é um atendimento energético, voltados para despertar cada vez mais esse seu lugar verdadeiro, a sua natureza verdadeira, para que você esteja cada vez mais alinhado a esse aspecto da sua mente superior, para que isso seja cada vez mais refletido aí na sua experiência. Então não deixe de mandar sua mensagem, pedir suas informações. Eu tenho atendimento, um acompanhamento mensal através do Una, que é um atendimento voltado a despertar consciência, a te trazer, a se colocar nesse lugar de observador, de ser essa consciência que observa a experiência e conseguir de fato concretizar transformações na sua vida através de novas escolhas, escolhas mais conscientes, mais presentes, distantes de um condicionamento já conhecido que está fazendo com que você repita aí padrões inconscientes, para que de fato você veja todo esse conhecimento que você acessa através do seu despertar, que você gosta de mergulhar, de fato, trazendo aí transformações na sua jornada. E tem o atendimento Bússola, que é um atendimento voltado também energeticamente, para acessar o seu campo, para acessar aí memórias passadas, transmutar essa energia e num aspecto mais sutil, num aspecto mais profundo aí, trabalhar essas camadas também para abrir mais espaço para a consciência, tá bom? Então vamos lá para o nosso capítulo 6, Tempo, Tempos e a Metade do Tempo, o penúltimo capítulo dessa série. E vamos ver o que o autor traz nesse episódio, nesse capítulo, para a gente mergulhar aí. Tô bebendo meu chazinho. Pega sua água, pega o seu café, pega seu chá e vamos lá. Tempo, Tempos e a Metade de um Tempo, capítulo 6. Então um deles falou ao homem vestido de linho que estava rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpram todas essas maravilhas? E o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e a metade de um tempo. Em seguida, todas as coisas se cumprirão. Daniel 12, versículos 6 e 7. Em uma das minhas palestras em Los Angeles sobre o tema do significado oculto por trás das histórias bíblicas, alguém me pediu para interpretar a citação acima do livro de Daniel. Depois de confessar que eu não sabia o significado desta passagem específica, uma senhora da plateia disse para si mesma: se a mente age de acordo com a concepção que ela molda, então eu vou encontrar a verdadeira resposta para esta pergunta e direi ao Neville. E isto foi o que ela me disse. Peço desculpa, engasguei. Ontem à noite foi feita a pergunta: qual é o significado de tempo, tempos e a metade de um tempo, como foi escrito no livro de Daniel? Antes de dormir ontem à noite, eu disse a mim mesma: sei que há uma resposta simples para esta pergunta, então vou assumir que eu a conheço.
E enquanto eu estou dormindo, meu eu maior encontrará a resposta e revelará ao meu eu comum em um sonho ou em uma visão. Por volta das 5 da manhã eu acordei. Ainda era muito cedo para levantar-me. Assim, permanecendo na cama, rapidamente caí nesse estado meio que acordada, meio que dormindo e meio que sonhando. E enquanto estava nesse estado, uma imagem de uma velha senhora veio à minha mente. Ela estava sentada em uma cadeira de balanço, balançando para frente e para trás, para frente e para trás. Então uma voz que me parecia ser dela me disse: faça mais e mais vezes, até que isso atinja os tons da realidade. Eu pulei da cama e reli o capítulo 12 de Daniel, e esta é a resposta intuitiva que recebi. Considerando o 6º e o 7º versículo, se constitui a pergunta da noite passada. Senti que se as vestes com as quais os personagens bíblicos estavam vestidas correspondiam ao seu nível de consciência, conforme você ensina, então, de fato, o linho deve representar um nível de consciência mais elevado, pois o homem vestido de linho estava sobre as águas do rio, e se as águas simbolizam um alto nível de verdade psicológica, conforme você ensina, então o indivíduo que podia andar sobre elas realmente deve representar um estado de consciência mais elevado. Senti, portanto, que aquilo que ele veio dizer devia de fato ser algo muito significativo. Agora a pergunta feita a ele foi: quanto tempo passará antes que se cumpram todas essas maravilhas? E sua resposta foi: um tempo, tempos e a metade de um tempo. Lembrando da minha visão da velha senhora balançando para frente e para trás, e sua voz me dizendo: fazer mais e mais vezes até que isso atinja os tons da realidade. E lembrando-me também que esta visão e sua instrução veio até mim em resposta à minha concepção de que eu sabia a resposta, senti intuitivamente que a pergunta ao homem vestido de linho se referia ao tempo que levará, para que os nossos maravilhosos sonhos se tornem realidade. E a resposta é: repeti-los várias e várias vezes até que atinjam os tons da realidade. Um tempo significa um período para construir uma ação imaginária que se traduza na realização do desejo. Tempos quer dizer repetir esta ação imaginária por várias vezes. E a metade de um tempo significa o momento antes de dormir, enquanto se performa a ação imaginária, pois tal momento geralmente acontece antes da ação pré-determinada estar concluída e, portanto, pode-se dizer que é uma metade ou parte de um tempo. Obter internamente a compreensão dessa passagem das Escrituras, pela simples concepção de que ela sabia a resposta, foi uma experiência maravilhosa para esta mulher. No entanto, para saber o verdadeiro significado de um tempo, tempos e a metade de um tempo, ela deve aplicar a compreensão em sua vida diária. Nunca nos faltarão oportunidades para testar este entendimento, seja por nós mesmos ou pelos outros. Há alguns anos atrás, uma viúva que vivia no mesmo prédio que eu veio me ver para falar sobre o seu gato. O gato era o seu companheiro fiel e era muito querido por ela. Ele, no entanto, tinha 8 anos de idade e estava muito doente, sentindo muita dor. Já havia alguns dias que ele não estava comendo e não saía debaixo de sua cama. 2 veterinários tinham examinado o gato e avisaram a mulher que o gato não poderia ser curado e que ele deveria ser sacrificado imediatamente. Eu sugeri que, naquela noite, antes de se deitar, ela criasse em sua imaginação alguma ação que indicasse que o gato estava em sua antiga condição saudável. Eu a aconselhei a fazer isto repetidamente até que isso adquirisse os tons da realidade para ela. Ela me prometeu que faria isso. No entanto, ou por falta de fé no meu conselho, ou por falta de fé na sua própria capacidade de realizar a ação imaginária,
ela pediu para que a sua sobrinha passasse a noite com ela. Ela pediu isso para que, se caso o gato não estivesse bem pela manhã, sua sobrinha a levasse para o veterinário e ela, sua dona, não precisasse ela mesma ter que enfrentar essa tarefa tão temida. Naquela noite, ela se aconchegou-se em uma poltrona e começou a imaginar que o gato estava brincando ao lado dela, arranhando os móveis da casa e fazendo diversas outras coisas, em que ela normalmente não permitiria. Cada vez que ela via a sua mente se desviar de sua tarefa pré-determinada, de ver um gato normal, saudável e brincalhão, ela trazia sua atenção de volta para o quarto e começava novamente a sua ação imaginária. Ela fez isso várias vezes, até que finalmente um sentimento de alívio caiu sobre ela e a fez dormir, ainda sentada na poltrona. Por volta das 4 da manhã, ela foi acordada com um miado de gato. Ele estava de pé em sua cadeira. Depois de chamar a sua atenção, ele a atraiu até a cozinha, onde ele implorou por comida. Arranjou-lhe um pouco de leite quente, que ele rapidamente bebeu e miou pedindo mais. Esse gato viveu confortavelmente por mais 5 anos, quando, sem dor ou doença, ele morreu naturalmente durante o sono. Quanto tempo passará antes que se cumpram todas essas maravilhas? Haverá, pois, um tempo, tempos e a metade de um tempo. Em seguida, todas as coisas se cumprirão. Eu acho que esse é... Eu vou ler, mas não sei se esse faz parte do final desse capítulo ou se é do próximo. Em um sonho ou em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e adormecemos em suas camas, então ele abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. Jó 33, versículos 15 e 16. Bom, amanhã no próximo episódio eu leio novamente, pode ser a introdução do próximo capítulo e aqui a gente encerra o capítulo de hoje, Tempo, Tempos e a metade de um tempo. E o ponto que me saltou e que eu que gostaria de deixar aqui como uma reflexão para você que está nesse movimento de despertar e muitas vezes não vê o entendimento para aquilo que você está passando ou você não consegue vislumbrar uma coisa diferente. Aqui, o que aquela moça fez, né, andando da primeira parte lá, né, que ela foi atrás da resposta para trazer ao Neville Goddard. Ela sabia que essa mente, né, se a mente age de acordo com a concepção que ela molda, então eu vou encontrar a verdadeira resposta para essa pergunta e direi ao Neville. Então aqui ela diz, né, se há uma resposta simples para esta pergunta, então eu vou assumir que eu a conheço. E enquanto eu estou dormindo, meu eu maior encontrará a resposta e revelará ao meu eu comum em um sonho ou em uma visão. Não sei você, mas eu no meu processo de despertar, muitas vezes, né, ao longo de tudo aquilo que eu já observei e que eu já trabalhei em mim, né, aspectos em mim, concepções em mim, muitas vezes eu não compreendia, né, eu não tinha essa clareza de qual estado habitar ou aquilo que realmente eu queria, ou qual era a resposta para aquilo, mas ter essa consciência, né? Eu sei que há uma resposta simples para essa pergunta e eu vou assumir que eu a conheço. Enquanto eu estou dormindo, meu eu maior encontrará. Muitas vezes ao longo desse processo de despertar, a gente vai se colocar justamente nesse lugar. Principalmente quando a gente quer desenvolver esse aspecto de um observador consciente, que você é essa consciência que está observando a experiência e está escolhendo, né, está buscando escolher uma nova forma de existir num aspecto mais elevado, muitas vezes a gente vai ter que assumir esse lugar de que, por mais que eu não seja, por mais que esse meu sistema de pensamento, né, passado, esse meu sistema de pensamento inferior, ele não compreenda a resposta nesse momento, eu sei que existe uma resposta para isso. Eu sei que em algum aspecto dessa mente superior, dessa consciência, existe um outro olhar sobre isso que eu não estou conseguindo compreender nesse momento ou que eu não estou vendo saída. Então, muitas vezes, é se apegar nesse lugar dessa fé, dessa confiança de que
eu sei que há uma resposta para isso que eu estou vivenciando. Eu posso, nesse momento, nesse meu nível de consciência, nesse momento do meu processo de despertar, de autoconhecimento, não estou conseguindo acessar, talvez, o entendimento sobre isso. Mas existe a resposta, existe uma outra forma de vivenciar, experienciar isso, e esse meu eu maior, essa minha mente unificada, essa minha consciência, ela vai me trazer essa resposta. Então, o que fica desse episódio de hoje, né, nesse finalzinho da nossa série, é essa confiança de que quando a gente começa a trilhar, e eu acredito que a gente vai permanecer sempre nesse lugar, independente do estado de consciência, que muitas vezes a gente vai confiar nesse direcionamento, nessa resposta, que ela vai vir no tempo que precisa vir, no tempo que a gente precisa para poder enxergar daquela forma. Então, é muitas vezes se colocar nesse lugar de observar as coisas, muitas vezes se repetindo, mas que em algum dado momento essa mente superior, ela vai conseguir nos conduzir numa clareza, numa intuição, num aspecto mais claro, num aspecto onde a sabedoria vai nos orientar a enxergar e trazer a resposta para aquilo. Então, é dessa forma que eu gostaria de encerrar o nosso vídeo de hoje, deixando mais uma vez à disposição para você que quer mergulhar no seu mundo de autoconhecimento, de despertar espiritual, né, tendo um auxílio, né, nessa caminhada. Aqui na descrição do vídeo você encontra os canais de comunicação para, né, ou atender você aí nesse movimento, para te acompanhar nessa jornada. E fica aí esse recadinho de que se há uma resposta simples para aquilo que eu estou vivenciando, eu vou assumir esse lugar de que eu conheço. Eu posso não conhecer nesse meu nível de consciência atual, mas no meu nível de consciência elevado, nessa consciência que é tudo, já que a consumação já está feita, né, como a gente já estudou ao longo do estudo, ela conhece essa resposta, então ela vai me trazer no tempo certo, no momento certo, e eu vou compreender, isso vai ser revelado para mim. Então, se todas as vezes eu me colocar nesse lugar de intenção, de receber essa clareza, ela vai chegar, tá bom? E por experiência própria, por vivência pessoal, ela chega de uma forma muito linda, de uma forma muito clara, e você vai compreender que ela chegou, tá bom? Através das sincronicidades, através da sua intuição, através da sua própria mente, você vai acessar essa clareza, essa resposta, tá bom? Então, muito obrigada a você que esteve aqui até o final desse vídeo. Eu te vejo no próximo episódio, que é o último episódio da nossa série. Até já!